Vamos para cima, pessoal. Vamos continuar estudando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A gente está estudando sobre a aplicação da lei no espaço. Lembrando que o Brasil adotou o princípio da territorialidade, mas não absoluta, mitigada, porque em alguns casos a gente aplica a lei estrangeira e a gente está vendo. Falei com você sobre o Estatuto Pessoal. Quando eu falei em obrigações resultantes do contrato, eu te disse que as obrigações resultantes do contrato, a gente considera que elas foram constituídas no local da residência do proponente. Só que o artigo 435 do Código Civil fala que é no lugar em que o contrato foi proposto. E aí, como é que eu vou fazer? Segundo a LINDB, residência do proponente. Segundo o Código Civil, lugar em que o contrato foi proposto. Mas se vier uma questão mais elaborada, aí eles podem te exigir qual foi a solução que a doutrina e jurisprudência encontraram. E foi o seguinte: a residência do proponente é utilizada quando for contrato internacional. Agora, se for contrato nacional interno, o lugar em que o pacto foi proposto. Fechou? Beleza, agora vamos lá. Sobre morte e sucessão. Morte e sucessão. A pessoa morreu, tem bens. Então eu vou ter sucessores, esses bens serão passados para alguém. Sobre morte e sucessão, nós temos uma regra. Qual que é a regra? A sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país do domicílio. Tu tá vendo que o Estatuto Pessoal é a regra? Regra. Lei do país do domicílio, do defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e situação dos bens. Então, quando eu falo em morte e sucessão, regra. Lei do país do domicílio da pessoa que morreu ou desapareceu. Essa é uma regra. E Lu, e se a pessoa que morreu teve vários domicílios? Aí a gente considera o último domicílio conforme o artigo 1785 do Código Civil. Então, a regra, lei do local do domicílio. Beleza? No entanto, existem exceções e a gente vai ver. Primeira exceção. Quando eu falar em sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil, então eu tenho um estrangeiro que morreu e esse estrangeiro tinha bens no Brasil. Qual que é a regra? Lei do domicílio da pessoa que faleceu, não é? Pois é. Quando for sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil, eu tenho exceção. Porque quando for bens de estrangeiros situados no Brasil, a gente utiliza a lei brasileira em benefício. Em benefício, ou seja, de forma mais benéfica ao cônjuge brasileiro e aos filhos brasileiros ou quem os represente. Sempre que a lei pessoal do decujus não seja mais favorável. Então, cuidado. Quando eu tenho um estrangeiro que morreu e o cônjuge era brasileiro, ou ele tinha filhos brasileiros e ele deixou bens no Brasil, porque se ele deixou bens em outro estado, aí já não me interessa. Mas o estrangeiro, casado com uma brasileira, casado com um brasileiro, ou filhos brasileiros, e com bens no Brasil, nesse caso, qual lei que a gente usa? A gente usa a lei brasileira em benefício. A gente usa a lei brasileira quando ela for mais benéfica do que a lei do domicílio da que a pessoa morreu. Porque qual que é a regra? A regra é lei do domicílio. Mas, nessa situação aqui, se a lei brasileira for mais benéfica ao cônjuge brasileiro e aos filhos brasileiros, vou usar a lei brasileira. Então, eu vou utilizar a lei brasileira em benefício deles, sempre que a lei pessoal do decujus não for mais favorável. Por quê? Porque se a lei do domicílio da pessoa que morreu for mais favorável do que a lei brasileira, eu uso a lei estrangeira. Então, nesse caso, eu vou utilizar a lei que for mais favorável, mas em prova, eles copiam e colam. Outra exceção, primeira exceção, é a possibilidade de aplicação da lei brasileira quando ela for mais benéfica. Quando tiver sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil e em benefício de cônjuge brasileiro, filhos brasileiros. Se não for brasileiro, já não me interessa. A outra exceção é a respeito da capacidade para suceder. O que eu preciso para ser sucessor? Qual é a idade mínima? Sobre a capacidade para suceder, lei do Estatuto Pessoal, do domicílio, do herdeiro ou do legatário. Então, quando é capacidade para suceder, não é a lei do domicílio do defunto. Capacidade para suceder, lei do domicílio do herdeiro, recebeu uma herança, ou legatário. Legatário é aquela pessoa que recebeu um legado, tá? Deixou um legado. Agora, a gente vai falar sobre as pessoas jurídicas de direito privado.
Aqui acaba a parte difícil. O resto é mamão com açúcar. Eu sei que ficou um pouquinho truncado o vídeo anterior e esse pedacinho aqui, mas é normal, tá? É normal, mas eu esquematizei para ficar tudo bem fácil para você. Então, depois, na hora das questões, vai fazendo revisão, você vai pegando esses esquemas de quadro, vai lendo e relendo, vai facilitar a tua vida. Sobre pessoas jurídicas de direito privado, a LINDB estabelece que as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como é o caso das sociedades e fundações, elas vão obedecer à lei do Estado em que elas se constituírem. Então, uma fundação que foi constituída na Argentina, obedece à lei da Argentina para ela. Uma sociedade destinada a fins de interesse coletivo, que foi constituída na Suécia, a lei da Suécia. Isso é o que diz. Todavia, o que pega em pessoas jurídicas de direito privado não é isso daqui. É sobre os governos estrangeiros. Aqui cai em prova. Segundo a LINDB, os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou investido de função pública, esses governos estrangeiros e essas organizações não podem adquirir no Brasil bens imóveis. Não podem adquirir no Brasil bens suscetíveis de desapropriação. Não podem. Rilu, então, quer dizer que um governo estrangeiro ele não pode adquirir terra... Não pode. Porque você já pensou? Você já pensou? Um país estrangeiro comprando pedaço de terra no Brasil, daqui a pouco ele é dono da gente. Isso não pode acontecer, até por conta da soberania. Então, eles não podem adquirir bens imóveis, nem bens suscetíveis de desapropriação. Rilu, mas eu moro no Nordeste e quase metade de uma cidade aqui é de umas... Gente... Eu falei governo estrangeiro, não pessoas físicas, tá? Estou falando de governo. Todavia, apesar desses governos estrangeiros não poderem adquirir bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação, eles podem adquirir a propriedade necessária para a construção dos prédios que vão ser utilizados na sede das representações diplomáticas ou dos agentes consulares. Não tem a embaixada, não tem a repartição consular... Aquele imóvel daquela embaixada eles podem adquirir. Só aquele. Beleza? Então cuidado porque isso aqui cai em provas. A LINDB também fala sobre competência processual. E aqui tem um pontinho que cai em provas. A LINDB diz que se o réu for domiciliado no Brasil, ou então eu tiver uma obrigação, e essa obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, quem vai julgar, quem vai processar é a autoridade judiciária brasileira. Rilu, você acabou de falar de obrigação a ser executada no Brasil, que foi definida... Eu te disse o seguinte, uma obrigação a ser executada no Brasil. Eu posso observar as peculiaridades da lei estrangeira? Posso. Mas as peculiaridades da lei estrangeira só sobre os requisitos extrínsecos. Mas quem é que vai analisar isso? Quem é que vai julgar? Quem é que vai verificar? É um juiz, e vai ser um juiz brasileiro. Então, a autoridade judiciária brasileira que tem competência quando é réu domiciliado no Brasil, ou no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Então, observa que quando no Brasil tiver que ser cumprida uma obrigação, o juiz brasileiro vai decidir como é que funciona, e ele pode admitir as peculiaridades da lei estrangeira? Pode, a respeito dos requisitos extrínsecos do ato. As leis não são conflitantes, elas se complementam, é só você entender. Todavia, se for imóvel situado no Brasil, somente a autoridade judiciária brasileira pode processar. Só. Aqui é a competência exclusiva. Porque você já pensou? Um juiz de outro país definido quem é que vai ficar com um bem imóvel aqui do Brasil? Não tem sentido. Então, quando for bens imóveis situados no Brasil, a competência da autoridade judiciária brasileira ela é exclusiva. Só ela pode julgar. Nenhuma outra, com exclusão de qualquer outra. Tá? Muito cuidado. Rilu, réu domiciliado no Brasil. No Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. A competência é exclusiva também? Não, ela é exclusiva nesse terceiro caso. E como é que cai, Rilu? Do jeito que está no quadro. Lei sequinha. Sequinha. Vamos embora? Olha só. Continuando. Eu tenho algumas diligências que podem ser deprecadas por autoridade estrangeira competente. Como assim diligências? Imagine que eu tenho um processo tramitando em outro país. E nesse processo... A autoridade precisa de um documento no Brasil, precisa ouvir alguém. E o que ela faz? Ela pede
aqui no Brasil para a gente realizar essa diligência. O processo está tramitando lá. A gente só vai fazer diligência. Acontece que essa diligência deprecada pela autoridade estrangeira competente, ela vai ser cumprida pela autoridade brasileira, se, primeiro, o STJ conceder o exequatur, ou exequatur do jeito que você quiser. Rilu, o que é isso? O cumpra-se. O STJ tem que dizer, não, cumpra-se. Além disso, na hora de realizar essa diligência, a autoridade brasileira que tiver esse cumpra-se pelo STJ, na hora de ela executar, eu vou observar a forma estabelecida pela lei brasileira. Não é a forma da lei estrangeira, não. A lei estrangeira eu só utilizo a respeito do objeto da diligência. Então está lá na diligência, eu preciso ouvir fulano, eu preciso de um documento X. Beleza, eu vou pegar documento X. Mas como que eu vou pegar? É eletrônico? É pessoal? Sobre a forma, quem define é a lei brasileira. A lei estrangeira é só sobre o objeto, é só sobre o que eu vou fazer. Agora, como? Sobre a forma, aí já é a lei brasileira. E na hora da prova, o que eles fazem? Eles trocam. Isso daqui é a respeito de diligências. Além disso, um ponto importante, leis, atos e sentenças de outro país, bem como declarações de vontade, não têm eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública, os bons costumes. Mas com bom senso você acerta isso daí. Agora não confunda. Aqui em cima eu falei de diligências. A LINDB fala que uma sentença estrangeira ela pode ser executada no Brasil em alguns casos, e desde que preenchido alguns requisitos. Como é que é, Rilu? Sim, uma decisão judicial de outro país pode ser executada no Brasil. Eu, por exemplo, recentemente eu peguei um caso desse, né? Uma pessoa em outro país teve um relacionamento, teve filho e simplesmente abandonou o filho e voltou para o Brasil. Teve um processo de reconhecimento da paternidade, pensão alimentícia, tudinho. E teve uma sentença. Teve uma sentença proferida em país estrangeiro. E o réu estava aqui no Brasil. O que vai acontecer? Nesse caso, eu posso executar no Brasil essa sentença estrangeira? Eu posso ou não posso? Eu posso atrás de bens, penhorar bens, porque quem mandou foi o juiz estrangeiro. Pode, desde que preenchido os seguintes requisitos. Primeiro, essa sentença lá no estrangeiro ter sido proferida por juiz competente. Além disso, o réu ter sido legalmente citado ou ter ocorrido a revelia lá no país estrangeiro. Ter passado em julgado, ter ocorrido o trânsito em julgado lá. Ela está revestida das formalidades necessárias para a execução no estrangeiro. Ou seja, se o réu estivesse no estrangeiro, a sentença estava pronta para ser executada? Estava, então beleza. Porque se ela não pode ser executada lá, como é que vai ser executada aqui? Ela precisa estar traduzida por intérprete autorizado e homologada pelo STJ. Aqui, a LINDB fala STF, mas aqui não bate cabeça não, que aqui já é pacífico, tá? Sobre execução de sentença no Brasil, homologação pelo STJ, tá? Que não tem discussão. Não tem aquele negócio de um ano que eu te falei, não, tá? Que tu sempre tem que considerar STJ. Se ele colocar na prova, segundo a LINDB, e colocar STF, tá errado, tá? Se considera errado, porque aqui é STJ. Rilu, você falou ali em cima, ó, aqui em cima são diligências, para fazer uma coisa ou outra. Aqui embaixo é para executar a sentença, tá? Não confunda. A LINDB, ela fala sobre provas. Ela diz pra gente que as provas dos fatos ocorridos em país estrangeiro. Então, se eu tive uma prova de um fato que aconteceu num país estrangeiro, nesse caso, sobre o ônus, sobre o dever e os meios, eu uso a lei estrangeira. Só que os tribunais brasileiros não admitem provas que eles não conheçam. E caso o tribunal, caso um juiz não conheça uma lei estrangeira, alguém, porque você está vendo que em alguns casos a gente usa a lei estrangeira. Em vários casos a gente usa a lei do domicílio da pessoa. E se ela tiver domicílio em outro país, eu vou utilizar a lei estrangeira. E aqui um ponto importante. Se o juiz brasileiro tiver num caso que a parte alega a aplicação do direito estrangeiro, o juiz vai conhecer esse direito estrangeiro? Nem sempre. Na verdade, quase nunca. Então, o juiz, não conhecendo a lei estrangeira, ele poderá, não é deverá. Ele poderá exigir de quem as invoca prova do texto e da vigência. Então, quando é um caso de aplicação da lei do domicílio, sei lá, da pessoa da Bolívia, o juiz não conhece a lei boliviana. Então, o que ele faz? Pode fazer? Ele pode
determinar que a pessoa prove o teor do texto e que aquela lei está vigente, tá? O juiz pode, e quando é lei estrangeira. E o juiz, quando ele estiver aplicando a lei estrangeira, nos casos previstos em lei, ele não considera remissão por ela feita a outra lei. Quando a gente pega a legislação, às vezes tem uma lei, aí tem lá, artigo 1º, se fulano fizer isso, ele vai ter que pagar uma multa prevista no artigo X da lei tal. Uma lei faz remissão a outra lei. Isso acontece muito. Acontece que, quando o juiz estiver aplicando uma lei estrangeira, e essa lei estrangeira fizer remissão a outra lei, o juiz só pode utilizar essa lei. O juiz não pode utilizar essa lei aqui que está ocorrendo a remissão. Então, quando aplicar a lei estrangeira, não se considera remissão por ela feita a outra lei. Não, é só essa lei X. Ah, mas a lei X está fazendo uma remissão à lei Y. Não, mas é só a lei X. O caso ali é só a lei X. Essa daqui eu não vou utilizar. E fechando, atos notariais. Quando eu falo atos notariais, são atos de cartório. Certidão de nascimento, registro de óbito, casamento e etc. Segundo a LINDB, as autoridades consulares do Brasil em país estrangeiro, as embaixadas do Brasil, pelo mundo, elas podem praticar atos notariais em relação a brasileiros, como é o caso de celebração de casamento, registro de nascimento e etc. Você não estuda em direito constitucional nacionalidade? E que se uma pessoa nascer no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, vai ser brasileiro nato se registrar lá no exterior? Pois é. Vai lá na repartição consular e faz o registro. Eles podem praticar atos notariais. Para fechar, pega o teu material para a gente dar uma olhadinha na súmula 381 do STF. Vamos lá, deixa eu colocar o óculos aqui. A súmula 381 do STF, se cair na tua prova, é lei seca. O que eles podem fazer? Apagar esse não. Não se homologa a sentença de divórcio obtida por procuração em país de que os cônjuges não eram nacionais. Ora, preste atenção, não se homologa a sentença de divórcio obtida por procuração. Eu tenho uma sentença de divórcio e eu consegui ela através de procuração. E essa procuração é de um país e os nubentes não são desse país. Ou seja, os nubentes são do Chile e a procuração é de Portugal. Ué, pra que estranho é esse? Então, nesse caso, a gente não homologa, tá? A gente não homologa segundo a súmula 381 do STF. E se ele te perguntar na prova, é copia e cola. E Lu, esse negócio é muito enrolado. Gente, isso aqui caiu na prova, faz diferença. Pensa um canto que eles tiram questões. É aqui, tá? Então, eu sei que é normal ter um pouco de dificuldade, mas depois que você resolver questões, ler e reler os assuntos, vai ficar mais fácil. Então, fica tranquilo. Se você está olhando isso aqui tendo dificuldade, é normal. Quem pega isso aqui tudo de primeira, de forma fácil, é exceção, gente. Então é normal ter dificuldade, eu já te adianto. Então o que nós falamos? Eu falei para ti que a residência do proponente é para contratos internacionais e o lugar em que o contrato foi proposto para contratos nacionais. A respeito de morte e sucessão, sucessão por morte ou ausência, lei do país em que do domicílio do defunto é desaparecido. Qualquer que seja a natureza e situação dos bens. Se ele teve mais de um domicílio, o último. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país, eu obedeço à lei brasileira em benefício do cônjuge brasileiro ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que a lei pessoal do decujus não seja mais favorável. Sobre a capacidade para suceder, lei do domicílio do herdeiro ou legatário. As organizações destinadas a fim de interesse coletivo, como as sociedades e fundações, a gente usa a lei do Estado em que elas se constituíram. Governos estrangeiros, bem como organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou tenham investido de funções públicas, não podem adquirir no Brasil bens imóveis, nem bens suscetíveis de desapropriação, mas poderão adquirir no Brasil a propriedade dos prédios necessários à sede dos representações diplomáticas ou dos agentes consulares. A autoridade judiciária brasileira tem competência quando o réu é domiciliado no Brasil ou quando aqui tem que ser cumprida a obrigação. E a autoridade judiciária brasileira também tem competência para processos que envolvam imóveis situados no Brasil.
Só que quando for imóvel situado no Brasil, só o juiz brasileiro, só o tribunal brasileiro pode. Nesse terceiro caso, a competência ela é exclusiva. Diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente podem ser cumpridas pela autoridade brasileira, se o STJ considera o exequatur, se for obedecida a forma estabelecida pela lei brasileira. Eu uso a lei estrangeira apenas a respeito do objeto da diligência. Leis, atos e sentenças de outro país, bem como declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes. Uma sentença estrangeira, para ser executada no Brasil, ela precisa ter sido proferida por juiz competente, ter havido a citação legal ou a revelia, ter transitado em julgado, estar revestida das formalidades necessárias para a execução no país estrangeiro, estar traduzida por intérprete autorizado e ter sido homologada pela STJ. É STJ, não é STF. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, a respeito dos ônus e meios de produzir, eu uso a lei estrangeira. Só que os tribunais brasileiros eles não admitem provas que desconheçam. Então, se tiver uma prova que ocorreu em outro país, e aqui no Brasil, que diacho de prova é essa? Eu não conheço, eu não uso. Eu só uso aquela que a gente conhece. Não conhecendo a lei estrangeira, o juiz pode exigir de quem invoca essa lei estrangeira prova do texto e da vigência. É poderá, não é deverá. Quando for aplicar a lei estrangeira, o juiz não considera a remissão por ela feita a outra lei, porque eu estou aplicando a lei X, não a Y. Ah, mas a X fez remissão a Y. O problema dela é só a X. As autoridades consulares do Brasil em país estrangeiro, elas podem praticar atos notariais em relação a brasileiros, como é o caso do casamento, nascimento e outros mais. Beleza? Então é isso. Estou fechando esse bloco. Sangue no olho até a posse. Pra cima. Fui!